Bom dia, pessoal aqui no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quarta-feira, 5 de abril. Olá, olá, olá. Tô entrando aqui no... entrando aqui no YouTube também. Olá, bom dia, Yara. Bom dia, bom dia. Bom dia, querida. Vamos lá. Bom dia, Flávia Barcelos. Bom dia, pessoal aqui no YouTube. Eu estou simultaneamente no Instagram e no YouTube. Muito feliz. Bom dia, dia. querida. Olá, voltamos. Será que sou eu aqui? Deixa eu dar uma olhada na minha conexão. Tá aparecendo, querida. Deixa eu um pouquinho. Senão eu fico com a cabeça cortada. Melhorou agora. Mudei a conexão, estava no 2G, mudei para o 5, que, enfim, é mais estável. E bom dia, minha querida amiga, minha querida mestra. Estou muito feliz de estar aqui com você. Esse é uma intenção que reverbera na minha alma desde a formação. Então, é uma alegria enorme poder estar aqui com você, falando para as pessoas. Me emocionei, desse método que é tão poderoso, que é tão potente e que realmente provoca um renascimento, uma reestruturação do corpo, na alma, no nosso campo energético para a vida. Então, muito obrigada por ter aceito, muito obrigada pela generosidade, muito obrigada por se disponibilizar tanto, com tanta propriedade, assim, nessa sua missão, viu? É uma honra, uma alegria ter te encontrado. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Querida, eu agradeço imenso o convite. A gente conversou isso meio que de última hora, mas, pois é, quando tem que ser, as coisas fluem. E estou aqui com muita alegria e me sentindo muito honrada pelo seu convite. Cacau, eu preciso reconhecer e deixar aqui a minha gratidão pela sua criatividade, pelo seu tomar, não é? O conhecimento, as coisas que você faz com essa leveza, com essa seriedade, responsabilidade e comprometimento como você faz. Isso é lindo de ver e de acompanhar, e eu queria reconhecer você por isso e te agradecer imenso por ter sido convidada para esse ciclo, por estar aqui. Muito É sempre um obrigada. grande prazer. Muito bom. Então, são energias, né, que são complementares. A gente realmente vai se magnetizando e as coisas vão acontecendo. Então, isso me traz muita vitalidade, me traz muita certeza de que eu estou no caminho certo, com as pessoas certas, que o aqui e o agora é o melhor lugar para se estar. Então, é um grande benefício. Mas muito obrigada. Eu recebo e reconheço. Gratidão. Eu agradeço. Mas então, o nosso tema, quer dizer, o tema desses 10 dias, eu resolvi fazer 10 dias falando sobre isso, porque isso é muito poderoso, é muito potente, sobre o renascimento. E algumas pessoas não compreendem, não alcançam o que é. Então, eu trouxe o Leonard Orr, ele trouxe primeiro os 5 grandões, né? E depois ele foi elencando vários outros ao longo da sua vida como terapeuta e do trabalho com outros profissionais também, que lindamente divulgaram o renascimento pelo mundo, né? Como o nosso mestre Ronald. A Elisa aqui chegando. Elis, muito bem-vinda. Elsa, muito bem-vinda. Olha que reunião maravilhosa.
Assim, Sempre lindo. mulheres lindas, incríveis e poderosas e que nos inspiram também, não é? Com sua vitalidade, com sua energia. Então, que bom que elas estão aqui. Exato. Obrigada. Então, ele trouxe esse elenco, né, de situações que trazem para muitas pessoas angústia, ansiedade, que afastam elas do propósito da sua alma. Eu achei mais interessante a gente falar sobre essas questões, sobre as características da personalidade de quem tem os limites que a gente pode trabalhar e fazer com que o fluxo da vida, né, e do espírito que é imortal realmente se transborde nesse corpo, né? Então eu trouxe esse tema porque ele é muito frequente, né, nessa nossa sociedade, que é uma sociedade que oprime o feminino há tanto tempo. E aí eu não vou dar spoiler, que é a desaprovação parental. Então, eu queria que você ficasse à vontade para falar, para trazer o teu sentir sobre esse instrumento em que você utiliza tão bem há tanto tempo, né? Tem sido um canal de cura para tanta gente. Então, por favor, a palavra é sua, minha amiga, minha mestra. Cacau, eu estava aqui refletindo sobre a música, perdão, a música que eu escolhi ontem para colocar junto do post que você preparou sobre a live, e me lembrei da Elis Regina na música Como Nossos Pais, que eu acho que reflete bem esse tema, né? Que introduz bem. E porque, assim, o tema da desaprovação parental é um tema marcante, assim como o do trauma do nascimento, não é que você falou ontem, abordou ontem. Por acaso são dois temas que eu amo, não só falar a respeito, mas também trabalhar com eles, não é? Tem um trabalho bem consistente nessa direção, porque parece que esses dois temas exatamente são, para mim, eles são os norteadores e os apoiadores da escolha do roteiro natal, do roteiro de vida que a pessoa estabelece para si, de forma equivocada, não é? Porque o nascimento, ele traz ali crenças e elementos que vão embasar as escolhas, que vão nortear verdadeiramente, e a infância, que é onde o tema da desaprovação parental se faz presente, e é onde ele atua, a, a, a coisa se faz assim de uma forma, a pessoa segue a sua vida de uma maneira muito distante, se ela desenvolve a vida, ela se forma, né? Ela estabelece padrões de personalidade que ela e comportamento que ela leva para toda a vida até um determinado momento que ela se questiona e avalia e percebe por quê. Desaprovação parental fala basicamente da educação, não é? Do formato como essa criança foi orientada e educada dentro de sua casa. Você vai falar depois sobre o trauma escolar, né, sobre o trauma religioso, são elementos que se juntam aqui, mas eu também não vou dar spoiler, eu vou só falar da desaprovação parental. E a desaprovação parental é algo muito, muito, muito pesado. Por quê? À medida como nossos pais foram criados lá na sua geração, lá naquele tempo com seus pais, isso é reproduzido para os filhos, para as crianças que estão chegando num outro momento, não é? Numa outra fase, num outro momento planetário, inclusive. E tudo aquilo que eles receberam, naturalmente, nos é passado. Eu vou falar como se eu fosse não é, essa pessoa que recebeu a desaprovação. Então, nos é passado não exatamente o que nós precisamos enquanto seres espirituais, almas puras que vieram exercer o seu propósito de vida, embora isso ainda não esteja consciente. Mas não nos é
nós não somos olhados como seres únicos e que têm potencialidades próprias, habilidades que precisam ser olhadas, enxergadas, identificadas pelos pais para serem conduzidas. Não, isso não existe. Ultimamente, até um pouco mais, eu tenho percebido que os pais mais conscientes, mais trabalhados no seu autoconhecimento e que trilham essa jornada, esse processo de desenvolvimento pessoal, isso está bem diferente hoje, graças, não é, à vida mesmo. E a Deus. Porque, assim, era um desenvolvimento muito enquadradinho, não é? Muito tradicional, as regras assim, tem que ir para a igreja, a escola tem que ser aquela, a XPTO, a educação, né? Os horários, a rigidez, a formatação, era o elemento mais importante, seguir aquilo que os nossos pais... E aqui eu preciso esclarecer uma coisa, os nossos pais são a nossa riqueza. Sem dúvida, sem eles não haveria a nossa vida. Então, assim, isso é de uma potência, isso é um milagre, não é? Os nossos pais são riqueza e milagre em nossas vidas. Eles nos deram a vida e, a partir daí, nos orientaram e cuidaram de nós. Esse, a partir daí, neste a partir daí que está a questão. Porque eles não se trabalharam, a maioria, né? Não se trabalhou, não se conheceu, não se cuidou e reproduz exatamente as coisas que receberam. E isso aqui eu acho, sabe, essa sacação do Leonard Dorr, para mim, é a coisa mais especial dessa parte da desaprovação parental. E nós reproduzimos, para além de seguirmos o que recebemos naturalmente, não é? Nós vemos reproduzido na nossa criança, no nosso filho, o nosso subconsciente em terceira dimensão. E aí é que entra. A gente se vê na criança e as inseguranças dela, os medos que ela tem, as dificuldades que ela apresenta, tocam nas nossas. E por isso nós agimos como pessoas assustadas, desesperados, estressados e enlouquecidos para impor para aquela criança que ela seja diferente daquilo que eu estou vendo que me desagrada em mim. Me fiz entender? Aham. Perfeitamente. Então, olha a força dessa distorção e dessa destruição, não é? que nos é presenteada. Então, como é que se diz? Chicotear nossos pais? É para arrebentar com eles? Claro que não. Isso é a coisa mais importante para a gente compreender aqui, porque eles estão ali fazendo o seu melhor de acordo com o que eles acreditam. E existe ainda, não é, um fator importantíssimo que a gente não pode esquecer, que nós, enquanto seres espirituais, escolhemos a vida física e escolhemos o local onde iríamos nascer, escolhemos os pais de acordo com as nossas necessidades de crescimento e evolução. Então, tudo aquilo o que os nossos pais nos oferecem de desagradável, desastroso, horroroso, que a gente diz, né? A gente julga, é horroroso. Não, meu pai e minha mãe, você não tem noção, não tem pai e mãe pior do que o meu. E todos nós fazemos isso. E na verdade, aquilo é só o material, tudo aquilo, tudo o que eles nos proporcionam e tudo o que eles deixaram de nos proporcionar tem relação com a nossa necessidade de evolução, de crescimento. Então, aquilo que nós apontamos o dedo, né, para dizer que é ruim, deveríamos agradecer. É claro que quem está no sofrimento, quem está na dor, quem está passando pela coisa desagradável, não vai agradecer mesmo, não pode agradecer. Mas é uma reflexão para a gente deixar aqui no sentido de, de olhar de assumir essa responsabilidade, olhar para as escolhas que nós fizemos enquanto espíritos e podermos ficar mais apaziguados, não é, com
com aquela bicicleta que não ganhamos no Natal de sei lá que ano, ou aquele carinho que não nos foi dado, aquela condução suave que nós preferiríamos que tivéssemos e não tivemos, aquele abandono em presença, né? Os pais estavam lá, mas não vinculavam, não tinham esse contato, essa afetividade, esse carinho, esse estar junto, o que quer que seja. Né? É preciso olhar para a responsabilidade, para a autorresponsabilidade. Somos nós que escolhemos para o nosso desenvolvimento. Então, com isso, não é, o trabalho de liberação dos pais no tema da desaprovação parental se torna mais possível. O perdão, a liberação, porque eles também escolheram eu ia falar um palavrão, mas não vou não, as coisas, né, as porcarias de vidas que eles viveram. Eles também escolheram, assim como os nossos avós, assim como os nossos bisavós. E o movimento, a cadeia vem se estabelecendo. Mas no meio disso é interessante, não é que um de nós poderiam ter sido os nossos pais, ou não poderíamos ter sido nós e ter sido nossos filhos. Alguém dessa cadeia vai despertar para algo mais, para o autoconhecimento, e vai interromper, porque a desaprovação parental, ela surge daí, né? Dessa insegurança, desse pavor que nós temos em relação esse pavor subconsciente, dessa leitura que nós fazemos do que é essa criança. Essa criança vai dar ruim, igual eu dei. Isso aqui assim, a criança, se eu fui abandonada, eu vou super proteger a minha criança. Eu não paro para observar se essa criança precisa de tantos cuidados e suportes assim? Não. No fundo, na verdade, o que a criança precisa é de tempo e atenção e presença para ela. Isso, presença amorosa, presença cuidadosa. Isso seria suficiente. Mas nós entramos com os nossos medos, nossas inseguranças, nossas coisinhas. Então, por isso, não é, que uma criança se desenvolve ali com tanto medo, tanta insegurança, tanto cerceamento, porque se desenvolve também com outras coisas, né? Não é só isso, com divertimento, com presença, com passeios, com bom humor também. Isso está lá entremeado. Para algumas famílias mais, outras famílias menos, mas está lá também. Só que a reprodução que eu vejo ali fora mexe tanto comigo enquanto mãe ou pai, que eu quero fazer com ela o contrário daquilo que eu recebi. Outro grande engano e distorção. Porque no que eu faço com ele, aquilo que o contrário, né, do que eu, da minha dor, do que eu vivi, eu estou formatando um ser humano que não existe. Por isso, nós, muitas vezes, temos a necessidade de fazer coisas que agradem aos demais para nos sentirmos amados. Porque nós presenciamos isso a vida toda no nosso desenvolvimento, pelo menos até 7 anos de vida, se os nossos pais não morreram ou estiveram ali, foi isso que nós experienciamos. Não é? Então, é um processo dentro do renascimento muito importante de se olhar, porque aquelas crenças, aquela forma de pensar e tudo aquilo, aquelas emoções dos pais que vieram, que se depositaram em nós, são deles. E quando a gente acorda e desperta para isso, mas essa escolha que eu fiz pela minha mãe, esse processo eu faço pelo meu pai, ou isso é meu pai em mim, não é? Tem algo de errado com isso? Não, é legal. Inclusive, não é? Muitos desses elementos são para serem honrados e que maravilha que eu tenho essa herança dos meus pais. Mas essa herança está de acordo? É também o que eu trouxe para viver? É também o que a minha alma quer expressar? Beleza, vamos adiante, que bom, que maravilha. Não é. Pois é, aí está um problema, porque a minha aliança com os meus pais, o meu amor, a minha fidelidade, né, vai saltar na frente e vai querer que eu fique ali batendo cabeça numa direção, quando não é a minha direção. É a direção que eu entendi que os meus pais gostariam que eu seguisse, por exemplo. Não é? Então,
sei se eu estou falando demais Tá aqui, se seria bom a gente interagir. Tá incrível. Isso, a desaprovação parental vai ativar, ou melhor, vai ativar, vai estabelecer em nós um processo muito delicado, né, de autoaceitação, dificuldade de se aceitar como é, uma questão de autoestima importante, porque como... Então, olha, eu sempre dou esse exemplo nas aulas, eu não sei se você lembra dele, Cacau, quando a gente conversou sobre isso. Eu estou aqui num ambiente em que a parede é azul, né? Tá dando para ver lá nos intervalos da minha estante, meu espaço de trabalho tem esse tom de azul. A minha mãe chega aqui, ou chegou aqui quando eu era criança, e falou assim: menina, essa parede branca, você não está precisando pintar? Eu, parede branca? Hã? Parede azul? Parede branca, minha filha, vamos mudar essa cor, vamos. Parede branca, e assim, a criança, ela passa a acreditar que essa parede é branca. Porque a mãe, seu Deus, né? Mãe ou pai, nossos progenitores são nossos deuses, nossos condutores, nossos guias. Ela está dizendo que essa parede é branca, então essa parede é branca. Ou seja, se eu estou sentindo medo, e a minha mãe diz, não é nada disso, levanta e vai fazer não sei o quê. Vai andar de bicicleta, menina, para de chorar, não tem medo nenhum. Traduzindo isso, né, para as emoções. Hã? Não tem medo nenhum? É, não tem não. Eu posso ir lá andar de bicicleta? Não tem medo não. Não conecto, não sinto, não ouço esse medo, não compreendo sobre ele. Reprimo, passo por cima e vou lá andar de bicicleta. E é assim que nós fazemos com as nossas vidas, com várias emoções. Eu não identifico o que eu estou sentindo, vou na direção do outro, em geral com aquilo ali não processado, ou derrubo lá em cima, ou reprimo e me... Uau! É um aprendizado, esse aprendizado aí da fase do desenvolvimento infantil, de pelo menos ali 6 meses, a partir de 6 meses até 12, 13 anos, né, onde vai se iniciar a adolescência. 13. Na verdade, a adolescência, segundo John Bradshaw, vai até 18 anos, não é? Mas a gente percebe as mudanças hormonais e uma série de coisas. A adolescência já começa a se apresentar assim, a partir dos 12, 13 e se estende até 18 anos, quando a gente começa a ter a possibilidade de olhar para as nossas escolhas ou de fazer algumas escolhas que nos são permitidas até, e assim vai. Mas voltando, não é, para o tema da desaprovação em si, são todos esses elementos contraditórios, né? Desaprovação é isso, todos os elementos contraditórios que impedem eu expressar o meu ser natural, aquilo que a minha alma, meu ser essencial, enquanto criancinha. Não, nós não estamos ocupados de deixar essa criança desabrochar de acordo com as próprias... Por isso o método Montessori, não é? Tantas outras linhas escolares que vêm contradizendo, vêm contra-argumentando, ou vêm colocando a escola... Me fugiu agora. Tem uma sede ali em Botafogo, na Álvaro Ramos, fugiu. Aquela escola, uma escola alemã, Waldorf, não, uma outra tem essa, mas tem uma outra linha, e vários, aqui, mas não sai. Se eu lembrar, eu falo. São outros elementos, outras visões escolares métodos, né? Que vão... Métodos, é. Waldorf. A Elsa trouxe o Waldorf. Mas não é isso, é uma outra... Um outro método maravilhoso, eu vou lembrar, e tem e outros, não são muitos, tem alguns outros poucos, mas são vários, pelo menos próximo de 10 ou por aí um pouco mais, que nos permitem essa escolha, poder seguir uma outra filosofia daquela antiga tradicional como nós recebemos, não é? Porque é muita... É uma programação, é muito estímulo, era essa palavra, muito estímulo na direção
do que nós somos. Não somos, aliás, nós somos estimulados a sermos quem não somos. Por quê? Para agradar a sociedade, para agradar a religião, para sermos melhor aceitos, para não sei o quê, para aquilo, para aquilo. Somos super, hiper, mega desenvolvidos e estimulados para sermos seres brilhantes, inteligentésimos e infelizes. Exato. Muito interessante isso que você está trazendo, porque nos 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, ele traz isso no início do livro, sabe? O sonho social, que é isso, é o sonho do planeta. O sonho que os nossos antepassados sonharam, de que esse seja um lugar justo, equilibrado, que tenha segurança, que tenha o básico para todos e que cada um possa se desenvolver de acordo com com os seus talentos. Só que esse sonho social ficou tão enrijecido por essa sociedade que ele sufoca, em muitos dos casos, o sonho pessoal, porque cada um tem um dom individual para trazer. Né? E se você não consegue manifestar isso, porque a sociedade te enquadra, né? Ela acha que nós somos todos iguais, então isso fica muito difícil. E cria um círculo, né? Um sistema de dor, de inadequação, de invalidação. Então, se eu manifesto aquilo que eu realmente sou desaprovado, eu não sou compensado por isso, e isso é bem desafiador, né? Sim. Bem desafiador, desestimulante para a alma. Por isso a depressão, né? Tão mais cedo agora. Por isso os distúrbios psíquicos, um ser não dá conta, e cada vez vai dar menos, infelizmente. Por isso não se diz que a depressão vai ser a doença do próximo século, está sendo a doença do agora, porque é aí que nós vamos desembocar quando não buscamos autoconhecimento, ou quando não buscamos processar tudo isso, que não é responsabilidade de nossos pais, não é. É responsabilidade do nosso ser espiritual para desenvolvimento do tema, por exemplo, da confiança, da segurança, das questões que nós trazemos, né? Como a descoberta do propósito de vida, finalmente nessa vida, fazer contato com o propósito de vida e seguir adiante com esse propósito. Às vezes é o tema do auto-amor, não é? do auto-amor profundo, do reconhecimento de si. Tem tantas possibilidades que nós trazemos enquanto seres espirituais para desenvolver e, finalmente, ultrapassar aquela dificuldade, os medos, não é? A conexão com os medos, problemas de saúde, doenças às vezes incuráveis. Cada um de nós veio desenvolver, escolheu para desenvolver nessa vida os temas que ficou em débito, que ficou, né, devendo. Isso para quem acredita em vida passada e quem vai nessa direção. Porque também podemos olhar para a herança da ancestralidade, né, transgeracional, e falar só daí. Escolhemos, nós vamos buscar fazer as nossas escolhas de acordo com o que está incompleto na nossa árvore genealógica. E isso é mais, hoje em dia, é mais fácil de se comprovar e de entender também, de compreender. Então, a gente também pode falar dessa forma, mas, em síntese, é a escolha do ser espiritual que fica, muitas vezes sendo vista como vítimas dos pais ou vítimas do ambiente, e, na verdade, é um estímulo. Se eu trouxe problemas para resolver com o tema da abundância, da prosperidade, o tema do fluxo financeiro, vamos lá falar assim, eu vou encontrar um ambiente e vou eu vou escolher o ambiente que não me proporcione a prosperidade, a abundância e a riqueza, para eu desenvolver, buscar e manifestar. É isso, é assim. Mas se eu tenho questões com autoestima, eu vou encarnar, vamos falar assim já, abrindo o verbo, eu vou encarnar numa família, eu vou buscar a família que vá me rejeitar ou me manter em cárcere, me manter sem a troca amorosa, para eu trabalhar esse tema, a rejeição, a autorrejeição e a rejeição. E o que é a rejeição? Quando eu falo de rejeição, sabe, Cacau, eu queria trazer uma coisa engraçada aqui.
Nossos mestres, né, nossos instrutores mais antigos, eles têm histórias muito interessantes sobre os processos deles, as vidas deles, e eu conheço vários deles, do próprio Leonard, da Sondra, do Ronald e do Fred Lerman, de vários deles, mas eu queria trazer uma do Bob Mandel, e ele até relata no livro dele, Terapia do Coração Aberto, um livro, assim, para quem está adentrando o Renascimento, tem outros. A Fanny Van Leer escreveu um belo livro recentemente. Tem aquele daquele casal que iniciou lá em Portugal, a coisa do yoga, como é que é? O rebirthing, fugiu, o novo yoga, renascimento, eu não me lembro, tem esse, e tem, só deixa eu te falar uma coisa, quando eu não me lembro, é aquele ponto, é tanta informação nessa cabeça, é tanta coisa para dar conta que nem sempre na hora que eu vou naquele arquivo, assim, o arquivo abre, sabe? E isso faz parte da... A Yara, ela é uma terapeuta riquíssima, né? Ela enfim, depois fala pra gente dos teus projetos, mas ela é terapeuta de foco sagrado alinhamento energético, é uma numeróloga fantástica para quem tem empresa, enfim, para quem quer fluir melhor, né, nesse magnetismo com o seu nome, como você se expressa socialmente através dessa ciência que está aí na humanidade há muito tempo, ela é incrível. Então, tem muita coisa, né? Tem a constelação familiar, então, é realmente muita frente, muita coisa para... E quando eu quero lançar, não é assim, o arquivo não vem. E aí faz parte da minha autoaceitação e do trabalho com a desaprovação parental. Olha, tá tudo bem, não tem problema não lembrar. É só ruim porque eu poderia passar essa informação para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e afinal é esse também o objetivo, não é, do nosso encontro, levar a informação precisa, mas falhou, eu posso ficar devendo e depois passar também esses nomes de livros. Mas voltando a isso, no Terapia do Coração Aberto, o Bob cita isso e ele também fala nos eventos, ele conta isso, que ele, no início do processo dele do renascimento, foi orientado pela terapeuta a vencer o drama da rejeição dele, o tema da rejeição, de não se sentir querido, que é a história do nascimento dele, indo a uma daquelas, que ele ficou na esquina da Quinta Avenida, eu não me lembro com a terceira ou com qual rua, e ali ele tinha que fazer um exercício, abordar todas as mulheres que ele visse e que pelas quais ele se interessasse, para tomar um café com ele, para sentar e tomar um café. Ele tinha que começar cedo, tipo 9 da manhã, e ficar até às 18 horas. Ele tinha esse trabalho para fazer. Para depois a terapeuta eles conversarem a respeito sobre os sentimentos que afloraram ali. Ele disse que ele abordou centenas de mulheres. 4 aceitaram tomar café com ele. Diz que no final do dia, ele falou assim, afinal, levei tanto não, fui tão rejeitado, fui tão mal interpretado, e não morri. Aqui, ó, eu tô no meu corpo, não morri, ninguém me afetou, e eu estou mais forte, e estou feliz pelas 4 pessoas que eu conheci, que aceitaram conversar comigo, e que foi um papo agradável e tudo isso. Olha que exercício. E ele diz, ali eu venci a minha rejeição. Eu posso ouvir o não que você quiser me dar, quantas vezes você quiser me dar, que para mim isso acabou, por conta de ser exposto, né, àquela dor que tanto o ameaçava, que tanto o machucava. E é isso, não é? Trauma de nascimento e a infância, a primeira infância, traz para a gente esse aprisionamento, essa dor tão marcante, que é a nossa escolha, mas é reforçada pelo nosso ambiente e pelos nossos pais, que precisa ser. Isso é um material muito extenso dentro do trabalho, né? O trabalho com a criança interior movimenta tudo isso para um lugar muito mais leve, para um lugar muito mais amoroso e criativo, não é?
Porque a criança, em síntese, é isso, ela é um furor de criatividade, ela é desenvolvimento puro, ela é uma curiosidade, uma coisa que vai por conta da pulsão de vida que está ali. E, infelizmente, com a educação que nós recebemos, a minha, pelo menos, e da galera da minha geração, foi muito aniquilante, né? Muito repressora. E, então, nós perdemos a conexão com essa força criativa dentro de nós, que é a nossa criança interna, que é alegre, que é viva, que nos leva para a vida toda com saúde e vitalidade, se nós olharmos para ela e trabalharmos e seguirmos a vida em parceria com ela. Se nós estivermos em parceria com a nossa criança, dá a mãozinha para ela, olha, eu estou aqui para você, conta comigo, aqui, hoje eu sou adulta, cuidando de você. E essa comunicação, esse diálogo, é o diálogo com a nossa parte infantil, nossa emoção desatendida, nossas emoções desatendidas, que nós, enquanto adultos, hoje vamos encontrar uma forma de atender, de apoiar, de acolher. Nós encontramos, quando há esse diálogo. Agora, se eu não dou tempo e atenção à minha criança, e não ouço o que ela está me pedindo, a criança às vezes está pedindo, está pulando aqui dentro da gente, falando, para de trabalhar, vai viajar, vai descansar, vai encontrar, vai fazer outras coisas, vai amar, vai fazer qualquer outra coisa. Porque e nós não ouvimos. E aí como é que nós paramos? Defendo. Através da doença. Ou através de um acidente. Não é? Ou através da quebra de um órgão, ou que também é doença, ou morrendo também, né? Também fazemos isso. E necessariamente poderia ter um pouco mais de a pulsão de morte, que você vai falar daqui a pouco também, eu não vou dar spoiler, mas é outro elemento. Se a gente olhar, o que eu acho bonito, né, Cacau, é que o Renascimento, ele trabalha esses elementos todos, esses elementos que são temas dos seus 10 encontros, dessa semana de 10 dias, maravilhoso, né, maravilhosa, exatamente por informar tudo isso. Um elemento está ligado ao outro. Não tem nada, é isso aqui, é aquilo. Não, todos esses elementos no trabalho do Renascimento, eles são o quê? Eles são norteados e são trabalhados através do pensamento criativo e da respiração, que são as bases, né, as ferramentas básicas. Mas esses elementos são aqueles onde nós jogamos o nosso olhar e realmente transforma vidas, muda muita coisa para o trilho, né? A gente volta para... Porque não é uma mudança, pois é, a Yara de 10 anos atrás se transformou numa Yara assim, assim, assim. Não. A Yara de 10 anos atrás se transformou na Yara que sempre foi, ou que nunca foi, né? Que nunca se expressou, que nunca foi, que nunca pôde se expressar. É para esse lugar que nós vamos. Não é uma transformação estruturada para uma coisa que não somos também, né? É só um resgate. E aí eu lembro do livro do Tom Bradshaw, esse autor que trabalha, que eu sigo no trabalho com a criança interior, ele fala, o livro dele tem um título, De Volta ao Lar. E é isso. É maravilhoso. Poderosíssimo esse livro, nossa. É um guia, né? Quem quiser adquirir, é um guia para o trabalho da criança interior. Você pode fazer um lindo e belo, profundo trabalho consigo próprio. Eu considero melhor ser acompanhado, mas também é possível fazer sozinho. E é um grande trabalho. Aliás, o livro dele foi escrito com esse objetivo, né? Das pessoas se trabalharem nos seus aspectos, identificarem suas questões. Não é isso, não. A proposta toda do trabalho com a desaprovação parental, no fundo, é voltar para casa, retornar ao lar interior, de onde nós nos desconectamos em função da educação que recebemos. Com todo carinho, respeito e gratidão aos nossos pais, mas foi daquela forma como nós comentamos aqui, não é? E aí, eu sempre digo, nossa formação, nosso trabalho, nosso treinamento de renascimento, né, na formação profissional, é uma deformação, porque vai abalar, é uma deformação profissional, na verdade, porque vai abalar
tudo, todos esses elementos assim tão estruturadinhos, encaixotados, como nós trazemos, que não somos nós. Não somos nós. E quando a gente resgata quem somos, temos aí mais saúde, mais alegria de viver, mais potência para realizar as coisas, mais alegria, mais felicidade, mais tudo, né? Mais E amor. profundas transformações, né? Eu observei ao longo dos atendimentos, né? Porque a desaprovação parental é uma característica, mas na realidade a gente costuma acumular, né, traumas, não é um só, né? Um digamos, o núcleo da questão. E quando a gente mexe nesse, os outros vão se manifestando. Por isso é necessário essa sequência de sessões, né? Pelo menos 10, de 10 a 14 sessões, porque são muitos conteúdos. E a transformação, a alquimia dessa vida, dessa pessoa, ela é realmente muito poderosa e ela impacta em diversos setores. Eu observei alguns clientes que migraram de carreira, saíram de uma carreira e foram para outra carreira, também de sucesso. É claro que tem uma fisiologia, né, de aceitar esse dom que está ali dentro latente. Foi o que você falou, né? Eu sou terapeuta holística desde 13 anos, mas eu tive que passar por uma faculdade de comunicação, um curso de administração hospitalar, porque eu achava de marketing, de recursos humanos, porque eu achava que isso era socialmente importante. Mas, junto, os meus hobbies eram tarô, astrologia, acupuntura. E isso foi acontecendo, porque senão eu teria adoecido, né? Senão eu teria deprimido, senão eu teria me desconectado. Então, quando você se entrega para um método como esse, é muito bom poder confiar, já que nesse núcleo inicial, que é a família, que é os pais, que você está cercado de amor, mas que nem sempre é reconhecido nessa alma, né, nessa potência, nesses dons que você carrega, você é como se refizesse esse caminho já adulta e apropriada desses dons, né? Então, você escolhe um terapeuta para fazer isso, para te cercar de amor, de reconhecimento e para te dar a mão para você ter um encontro, né? Para o reencontro com você mesmo. Então, é um processo lindo, 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 muito poderoso. Nós somos muito suspeitas, não é, para falar, porque Completamente. é uma paixão. Mas eu É também tive muitas mulheres assim, né? Mulheres e homens, né? Como o Ronald, que fizeram esse reencontro em várias terapias, se é o que a gente pode chamar, porque eu acho que é muito mais do que esse nome, né? Esse nome é terapêutico, mas é espiritual, é profundo, são tantas coisas que em várias acontecem. jornadas, né? Exatamente. Vários caminhos. Então é muito legal. Será que a gente clareou o suficiente esse tema? Será que tem perguntas ou a gente poderia abrir para perguntas, não é? Olha, Fico eu curiosa se nós concluímos ou se tem alguma pergunta e a gente precisa conversar um pouquinho mais. Fico mesmo. Deixa eu ver como é que está aqui. A Elsa conversou aqui com a gente, mas a gente não tem perguntas oficiais. Eu abri o vídeo e o áudio no YouTube, então o seu áudio sai lá e as pessoas estão conseguindo acompanhar essa nossa live. E aí a Blanche ela diz aqui no YouTube que ela entende o quanto essa desaprovação influencia na construção do eu. E essa fala do ser o que nunca se pode ser me emociona, porque ela está vivendo isso agora. Muito obrigada, Blanche, que seja um período de muita iluminação, de muita abertura, né? Para você. Sim. Que seja um processo abençoado pela essa busca dela própria, né? Que seja abençoado, eu desejo assim. É isso, a Conceição está falando aqui que adorou, que pôde relembrar as nossas aulas. Muito Querida. bom. Que bom. Que bom. Muita saudade. Bom,
eu queria, Yara, que você compartilhasse conosco quais são os seus projetos, o que que você está fazendo agora, onde você está colocando a sua energia, se as pessoas que estão aqui compartilhando com a gente esse momento, essa live, quiserem se aprofundar, como que elas fazem para estar mais com você agora, nesse teu momento? Então, meu projeto, meu coração, meus projetos importantes, né, assim, bem definidos, meu coração se divide entre renascimento, não se divide, ele tem espaço, Olha, sim, desculpe, Yara, desculpa te interromper, é porque temos duas perguntas aqui. A Elsa ótimo. coloca o seguinte: como ajudar alguém com baixa estima e que rejeita terapias? Essa é uma pergunta. E a Elis indica um filme que fala um pouco sobre esse tema e outros mais sobre a história dos nossos pais e a influência sobre nossas escolhas. Perfeito, Elis, por favor, compartilha com a gente. Eu acho que eu sei qual é, mas enfim, vou deixar ela colocar. Respondendo enquanto a Elis digita o filme, em relação à pergunta da Elsa, eu acho bacana, muito importante, porque se a gente puder sugerir que uma pessoa respire de forma profunda e consciente, e que ela conecte seus sentimentos através dessa respiração. Uma pessoa que respirar profundamente e trazendo a respiração na região do peito, ela vai naturalmente entrando em contato com seus próprios sentimentos, provavelmente ela vai acessar sentimentos desagradáveis dela por ela mesma, mas se ela continuar presente, respirando, quando as coisas estiverem difíceis, assim, sentada, em pé, trabalhando, fazendo o que quer, qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo, respirar profundamente. O acesso a esses sentimentos vai apoiar a que essa pessoa, daqui a um pouco, se sinta mais desconectada do peso, da dor, do sofrimento que ela carrega, e ela começa a olhar, ela naturalmente vai começar a olhar para outras frentes, de uma forma diferente para as coisas. E sinto, sabe, Elsa, que a gente pode ajudar uma pessoa que não quer terapia, ela não quer, de que forma nós podemos ajudar? Respeitando o que a pessoa quer. Ela não quer, ela não quer. Agora, você pode dar pílulas, né? Você pode soltar, como dizia minha professora de nossa professora, não é? Me lembrei agora que nós trilhamos esse caminho lá atrás, em 87, pelo menos, né? Foi quando eu foi quando eu iniciei a frequência lá. Foi quando eu iniciei, eu não deixei, eu fui deixar mais adiante, lá em 90 e tantos. Quando acabou, né? Quando acabou aquele centro. Nossa professora de desenvolvimento mental, ela contava uma história muito linda, que era quando alguém chegar próximo a você. Ela falava do desejo dela de divulgar aquilo, de ajudar pessoas através do trabalho dela com controle mental. E o instrutor dela, o próprio José Silva, o mexicano, disse: olha, fulana, eu faria o seguinte, quando você chegar próximo a uma pessoa, chegue com uma rosa na mão. Vá, se aproxime carinhosamente com a sua rosa na mão. E assim como quem nada quer, e sem dar a perceber, você tira uma pétala e joga próximo à pessoa que você quer tocar, que você quer ajudar. Se ela se abaixar e pegar a pétala, eu vou me emocionar. Você entrega a rosa inteira. Se ela nada fizer, abaixe-se, pegue a sua pétala, recolha a sua pétala novamente, a sua rosa, e segue o seu caminho até a próxima pessoa que você deixar, que você entender que seria bom deixar a pétala para ela. E assim é. Então, assim, eu acho que a melhor forma de ajudar uma pessoa que não quer terapia é respeitá-la. E sugerir filmes como a Eli está trazendo. Nós temos muita coisa, né? Muitos filmes relacionados a renascimento, constelação familiar. Tem muita coisa que apoia que a pessoa, que ela desperte por ela.
eu sugeriria a respiração, porque é bom para qualquer ser humano, resgatar essa coisa lá do trauma do nascimento para qualquer um, e respeito. Respeito àquilo que ela quer. E, claro, sugestões, amor, dá muito amor. Às vezes, uma pessoa com baixa autoestima, ela precisa de amor, aceitação, amor, aceitar que ela seja aquela pessoa que está naquele processo, naquele momento, e que ela não quer nada de bom para ela. Aceitar e dar amor, porque isso toca, né? Receber, acolher, abraçar, é, pode ser super bombardear amor para ela com carinhos, com mimos, e claro, na medida que a pessoa conseguir fazer isso e confiar no processo maior que sempre sabe de tudo e não somos nós que vamos arrancar ninguém de nenhum lugar, né? Se a pessoa não quiser. Se a pessoa não recolher a pétala da rosa que você deixou para ela, não, não, não adianta, não vai adiantar. Então, não sei se respondi, Elsa. E aí, amiga Elsa? Ok? Mônica, que lindo, obrigada. Mônica Tubarão Isso. fez um Obrigada, comentário Mônica. aqui. Muito bom estar aqui com você. A Tânia Vitoriano, tá tão bom ouvir você, Yara, tanta sabedoria. Querida, Tânia Vitoriano é minha ex-aluna de Portugal. Querida, um beijo. Ai, tão bom. Elsa disse que sim. E a Elis trouxe o nome do filme, que é O Castelo de Vidro. Aham. Tem um outro com o Bruce Willis, que, se eu não me engano, também é algo de volta ao lar, é uma coisa que remete ao lar. Eu também não me lembro, mas eu tenho, inclusive, esse filme em DVD. Posso resgatar ali e trazer, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem, elas podem procurar por você, Cacau, ou por mim, e a gente dá essas indicações. Tem esse do Bruce Willis. Como é que é, gente? Elis, você lembra, querida? Elsa, amo vocês. Eu também amo muito você, querida. A Elsa está dizendo que esse filme está na Netflix. Eu vi lá, eu acho que é De Volta ao Lar, mas eu vi um outro que você indicou pra gente, que é um rapaz que volta do futuro e fala com ele criança. É incrível. Exatamente. Ele se descobre criança, sem dar spoiler nenhum, mas. E aí tem todo um processo para ele dar atenção, até ele descobrir que aquela situação é a criança interior dele. Olha, vai uma boa parte do filme. E é o que acontece nas nossas vidas, né? Então, assim, melhor do que esse eu não vejo. É bem, bem elucidativo para o tema. Muito bom. Ok. Perfeito. Então, a Blanche entrou aqui. Que bom, querida, que você entrou aqui. Ela estava lá no YouTube acompanhando a nossa live. Então, continua contando para a gente sobre os seus projetos, por favor. Pois é, então, rapidinho, para a gente não tomar muito tempo com isso, renascimento, constelação familiar, numerologia, onde o meu coração está direcionado. Sendo que a paixão da minha vida e o primeiro amor da minha vida nessa área profissional é o renascimento. E a gente, eu e Elis de Oliveira, não é, temos daqui a pouco uma turma começando, uma turma profissional. Então, claro, para pessoas que já são terapeutas ou para aqueles que querem se trabalhar e abrir seu coração para se conhecer. Também a formação proporciona isso, não só a profissionalização. Mas esse é o projeto que eu estou mais, assim, engajada e apaixonada. Não porque agora nós vamos lançar uma turma, não por isso, Cacau, mas porque esse é um lugar de multiplicação, não é, do conhecimento. Veja, não é, que na turma anterior, essa turma em que você participou, quantas possibilidades, você, o Léo, o Isaías, por exemplo, Renatinha no trabalho dela, Elsa no trabalho dela, nem concluiu a formação, mas até onde foi. Então, assim, tantas pessoas, Giane no trabalho dela, Angélica, e todos, não é, indiretamente, não estão trabalhando com renascimento. Diretamente, quem está trabalhando com renascimento é você, Léo e Isaías.
não é? Mas as outras pessoas indiretamente, por enquanto. E veja quanta onda, quanta multiplicação, quanto toque, trabalho lindo vocês dois estão fazendo nesses retiros, que eu super indico, imagino, não participei, mas eu sei, imagino o que se passa por lá, pelas fotos que vocês publicam, que abertura para a liberdade pessoal, que expansão se mostram ali através das fotos e conexão com o eu mais profundo, não é? Então, para mim, multiplicar isso, formadores, formar pessoas que irão tocar outras vidas e que provavelmente mais adiante também se tornarão formadores e assim a onda vai crescendo, né? Daqui a pouco esses alunos estão ensinando em Portugal, tem 3 pessoas que estão ensinando Renascimento, que passaram pela minha formação. E aqui também, não é? Então, é isso. Quando a pessoa, também tem isso, quando a pessoa se sente tocada, chamada, ela vai adiante com aquilo, toma, não é? Aquilo que recebeu de verdade, vai lá, e passa adiante, e a vida vai se movimentando assim, para uma forma mais leve, mais transformada, mais essencial, mais verdadeira, porque cada um de nós acessa o seu eu mais profundo, e a gente poder ser verdadeiro, né? Poder falar a verdade, poder ser quem se é, não é fácil, não é fácil. E depois que a gente avança no Renascimento, e que faz as sessões individuais e grupos, ó, vai um tempo de atenção e cuidado, e até hoje, nas nossas vidas, a gente percebe, opa, a criancinha aqui voltando naquele pontinho, que quer ser protegida ou quer ficar na vítima, que quer colo e atenção, e aí a gente relembra, né, do que é preciso fazer, basicamente olhar para dentro, para essa criança, e oferecer a ela o que ela está projetando lá fora, como um pedido, como um pedido de socorro, um chamado de atenção, e assim é um processo constante, não tem fim. Não é? Uma coisa que me deixou um dia assim, muito tranquila em relação ao processo do Renascimento foi ouvir do próprio Leonardo, na época, com 44 anos de trabalho e de respiração diária. Leonardo respirava diariamente. Se tivesse ele no Himalaia, ele se deitava ali naquelas pocinhas de água das montanhas, ou no ashram do Babaji, ou na casa dele, onde ele estivesse. Em qualquer lugar do mundo, ele carregava uma piscininha uma piscininha plástica, e onde, nos boxes, nos lugares onde ele ia, principalmente no Brasil, que não tem banheira, na Europa tem muita banheira, né, para respirar, mas aqui não. E ele, então, colocava a sua banheirinha, enchia de água quente e respirava. E respirava fora d'água também. Então, este homem que respirou 44 anos ininterruptos, ele fez um depoimento. Foi lá na Ilha da Gigoia, um trabalho que ele fez aqui no Rio. Foi de uma semana, era possível fazer um dia, era possível fazer o final de semana de 3 dias, era possível fazer os 7 dias, era possível fazer 9 dias. Ele fez um trabalho de purificação espiritual e foi introduzindo e aprofundando de acordo com a permanência das pessoas. E ele disse, no primeiro dia do trabalho, eu estou aqui refletindo sobre algo que ainda me acontece, que tem relação com o renascimento. Eu passei uma noite ativando a raiva, claro que inconscientemente, uma raiva imensa na minha mulher. Ela está nos Estados Unidos e eu estou aqui. Eu passei a noite, ficamos num imbróglio, numa luta, que eu não acredito que isso se passou. Mas isso é o que é o renascimento. A cada momento, uma camada nova, uma camada se apresenta para nós trabalharmos. Depois de tanto tempo, eu ainda firo. Ele nasceu com os pezinhos na frente, o nascimento polo-pedálico, né? O nascimento de pé é algo arrebatador para a pessoa e para a mãe. É muito doloroso, é muito difícil. A pessoa sente que ela chega, sabe assim, metendo o pé na porta. Era como o meu trabalho com o renascimento
trazer isso para o mundo foi botar o pé na porta e dizer, olha, tem uma coisa aqui diferente que pode acessar elementos que vocês não estão vendo. Agora, ele dizendo, bancar isso, meter o pé na porta é fácil, agora manter, não é? Então ele fala, isso é a minha vida, e eu até hoje, a minha mulher, a quem tanto amo, como eu faço isso ainda. E aí ele falou, renascedores, tenham condescendência com vocês. Terapeutas, cuidem-se e tenham amor. Não é, esse é um processo de vidas e vidas que vai se limpando aqui. Então, não queira em um ano, em um dia ou em 10 anos resolver a sua existência, porque isso não vai ser possível. Tenham amor. Então, assim, aí eu me cobrando, né, um monte de coisa, não tenho isso resolvido, não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho. Fiz uma lista de 10 ou 20 coisas, já não sei. Estava me sentindo o cocôzinho do cavalo do bandido ali no meio dele, entre as pessoas. Isso já depois de 15 anos ou mais de trabalho, eu estava me sentindo uma porcariazinha. E ele vem com essa. Eu falei, tá bom. Então tá, né? E fiquei mais lúcida em relação a isso, e também é essa mensagem dele, essa colocação dele também é uma mensagem para curar a desaprovação parental, não é? Porque são esses elementos que a gente ouviu, o julgamento, a cobrança, a exigência, que ficam aí rebobinando, né, como que ficam aí, e a gente vai reproduzindo, eu sou uma porcaria mesmo, eu não dou conta mesmo, eu sou isso, eu não sei, isso tudo no sentido destrutivo, né, no sentido pejorativo, e não temos a capacidade de reconhecer nossas qualidades, nossas virtudes. Isso também é um movimento da desaprovação parental que a gente vai acessando de uma forma natural, não é, Cacau? Não é de uma forma egóica. Não é mesmo. É porque os nossos talentos e qualidades e virtudes, eles estão aí para serem compartilhados e para inspirar pessoas. E isso é lindo. Agora, quando eu vou para o orgulho excessivo, porque o orgulho natural também, isso eu aprendi com outro professor. A gente precisa ter o orgulho natural de ser humano. O orgulho natural de ser humano, isso é lindo, que tem a ver com essa coisa das virtudes e qualidades. Agora, se eu vou para um outro caminho, porque eu tenho tal potencialidade, eu posso preponderar sobre você, já ferrou para mim. Porque eu tenho tal habilidade e eu sou melhor do que... Acabou, ferrou. Tá? Pode voltar lá para o nível 1, não sei quando, qual iniciação espiritual, porque já perdeu todo o seu trabalho. E isso nós fazemos também, né? É preciso reconhecer que em alguns momentos nosso egão aparece, mas pronto, à medida em que a gente vai tendo essa consciência, vai acolhendo, e não é bem assim, filhinho, vem cá, vamos voltar aqui, vamos voltar para o seu lugar real e deixar essa essência brilhar e tomar a frente. E aí ele responde, ele corresponde, porque tem uma consciência comandando, né? Tem uma consciência que salta e diz, é aqui o caminho que eu, enquanto ser espiritual, quero fazer, não é esse aqui do ego. Então tá, e assim a gente vai caminhando junto com ele, ensinando, orientando e avançando na nossa existência. Então, Cacau, você pode falar seu, do seu do seu trabalho nos retiros? O que são esses retiros? Você acha que nós temos tempo, não é? Um pouquinho. Temos um pouquinho, já daqui a pouquinho a gente está encerrando, mas eu gostaria de falar também sobre o que me anima, né? Sobre a minha missão. A gente está aí às vésperas, né? De fazer o AMI, que é autoconhecimento, arte, meditação e espiritualidade, que são os retiros que eu faço junto com o meu companheiro, com o Léo, e a gente tem um planejamento, né, de fazer 4 AMIs por ano, e esses AMIs com um tema específico. E a gente escolheu o Renascimento, pela Páscoa, pela entrada do outono, pelo Renascimento, pela possibilidade de ter mais interesse e liberdade com esse método. Então, vai ser no Brejal, em Petrópolis, que é considerado o paraíso dos orgânicos no Rio de Janeiro.
é na Pousada Luz Fundamental, que é um lugar realmente muito especial. Tem 2 guardiões, que é a Maúcha e o Carlos, que são pessoas incríveis. A gente tem tudo que a gente precisa para estar fazendo um trabalho profundo lá. E é isso, a gente está do dia 28 de abril ao dia 1º de maio, que é uma segunda-feira, são 3 dias. A gente entende que é o mínimo, o mínimo para a gente poder estar respirando 3 dias e ter um trabalho realmente eficaz. E a gente vai estar trabalhando lá a respiração, pensamento criativo, a lei pessoal, a lei de supercompensação, a lei eterna. Então, a gente acredita que é uma ótima oportunidade para a gente estar trazendo isso aí para as pessoas. Deixa eu dar uma palavrinha. Gente, estou falando para o pessoal agora. Esse tema que eles vão trabalhar, lei eterna, lei pessoal, esse tema do trauma do nascimento, quem faz percebe a libertação, que já é um portal que se abre completamente diferente. É uma libertação nas suas vidas. Eu, se fosse você, não deixaria de frequentar esse retiro, sem falar que é na natureza, é num lugar que apazigua muito, né, num lugar apropriado para a gente estar imerso e olhar para esses assuntos que são mais delicados e profundos. Mas é um tema, acho que vocês foram muito felizes na escolha desse tema, porque ele é o libertador, é a porta de entrada do renascimento mesmo. Que legal. É isso. E a gente continua aqui, né? Às segundas-feiras de manhã eu trago o Oraculando, e é muito legal porque você traz a numerologia, então eu acho bem legal essa coisa assim que a gente... Porque aí eu faço aqui o Oraculando e vou lá ver como é que estão os números com a Yara, viu, gente? É bem bacana esse trabalho de doação, de abertura, de parar para olhar para a vida e dizer o que eu quero agora. Né? Como é que eu vou manipular? Para onde é que vai esse leme? Então, vai me trazendo muito interesse. Já estou programando uma outra oficina terapêutica feminina para julho. Essa última foi incrível. A gente compartilhou saberes ancestrais muito, enfim, que trazem muito interesse e muita cura, né? Muito acolhimento para essa ferida do feminino, que é uma das 10 que a gente vai estar trabalhando aqui, mas é a minha missão de vida, né? O Tantra, esse outro caminho, ele está aberto, continua nas mentorias e atendimentos pelo Zoom aqui, pela online. Então é isso que eu estou fazendo e estou muito feliz com as possibilidades e as oportunidades que o universo vem me trazendo. Assim como essa, de estar com você aqui no Instagram, no YouTube, falando para as pessoas sobre isso. Isso é muito... eu me sinto abençoada. Eu tenho a minha lei pessoal, eu me reconheço e me sinto abençoada podendo fazer isso aqui com você, que me trouxe essa luz, que me trouxe essa abertura, você e a Elis. Sou muito grata, muito obrigada, minha mestra, minha querida, minha amiga. Querida amiga, eu que te agradeço muito. Eu sinto que partilhar essa maravilha que é o renascimento, eu sinto que a minha alma cresce, brilha e diz, né, assim, e diz, sim, continue fazendo isso, garota. Então, eu só tenho a te agradecer muitíssimo e desejar que o seu retiro seja maravilhoso, que todas as suas frentes, que todas as suas jornadas sejam de sucesso, assim como já é, mas que tenha ainda mais. Viu? Te amo, te quero muito bem e te agradeço por isso, por esse momento. Gratidão. Que muitos novos profissionais, que muitas novas almas se toquem por esse método e venham também participar dessa formação. Ela é revolucionária. Te desejo muita abertura, muito mais disso aí, viu? Um beijo. Obrigada. Gratidão. Beijo, gente. Obrigada por terem vindo aqui. Tchau, 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 tchau. Obrigada.